dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristo@gmail.com. No ar, Henri Cristo! Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Meus filhos, hoje, antes de responder as perguntas, pretendo falar, decifrar, para quem quiser entender, o enigma do dogma. Dogma. Vejam bem essa palavra, dogma. Dogma é a palavra que se usa nos meios de engodologia, embustologia, falcatrologia, para explicar uma coisa que alguém inventou, uma invencionice, e não pode explicar quando alguém resolve indagar como é que pode. Mas Cristo foi de carne e osso para o céu? Como é possível? Às vezes uma pessoa que estudou física, estudou ciências, mas segundo eu compreendi nos estudos, que lá no céu, no espaço sideral, a temperatura confina a 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Como que o Filho de Deus, o primogênito, pode ir para o céu de carne e osso? E se tivesse ido, como estaria lá? Congelado nesta temperatura? E se voltasse, despido, porque consta nas escrituras que as suas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, voltaria despido? Como seria recebido pela humanidade? Então, qualquer ser humano raciocinante, enquanto que ele ainda não está despojado do sagrado e inalienável direito de raciocinar, indaga ao dono de cabresto: como que eu fui de carne e osso para o céu? Ele responde, então, simplesmente, laconicamente: é o dogma da nossa fé. Vejam, meus filhos, que essa palavra dogma nada mais é do que o cadeado do raciocínio. Dogmas, cadeados dos raciocínios. É dizer, cada um que quiser questionar, ir mais adiante numa questão como essa, tão profunda, tão fundamental, eles respondem com essa palavra dogma. E aí uma batalha, é uma incongruência, porque ao mesmo tempo, se eles querem se dizer religiosos, se eles querem dizer-se servos de Deus, se eles se amparam na Bíblia, então existe um óbice, porque quando ele diz que eu fui de carne e osso para o céu, ele contradiz as palavras do Criador, quando
ao criar tudo que existe na Terra e no universo, e quando chegou a hora da criação humana, ele disse ao primogênito que vos fala: tu és pó, do pó tu foste tomado, e ao pó retornarás. Então, como fica? Se fui de carne e osso para o céu, como pude voltar a ser pó? A Bíblia é efetivamente um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas e até metáforas e até charadas. Todavia, a essência da Bíblia, a verdade nela, impregnada a ser decifrada pelos que buscam no Pai Celeste a inspiração, é incontestável, é óbvia, é lógica, é racional. Ah, mas como que o filho, o primogênito de Deus, foi feito de pó, de barro, de argila? Isso não tem sentido. Então, raciocinemos, pois. Do que se alimenta a vossa mãe, a vossa genitora, a vós que me escutais, quando ela estava contigo no ventre dela? O que ela ingeria, por acaso? Fruta, leite, queijo, qualquer coisa que ela usasse para se nutrir, emanava da mãe terra, ou seja, pó. Terra é pó. Então ela comia pó quando ela ingeria-se para nutrir-se e alimentar-se pelo cordão umbilical. Logo, é sim feito de pó o ser humano. Pó e água. Pó, que é no que consiste a carne misturada com água, o osso, enfim. Aí o restante podem consultar a ciência, que está tudo explicado. E só quis simplificar para compreenderem que as leis de Deus são ortodoxas e não há espaço para contradição, para paradoxo nas leis de Deus. Então tu foste do pó, tu foste tomado, não pode tornar. Pronto. O Criador não vai distorcer, não vai mudar as leis que Ele criou eternas para agradar os embustólogos, falcatrólogos, engodólogos, que se dizem teólogos, e mandar o filho dele de carne e osso para o céu. E qualquer um que vê falar que Cristo foi de carne e osso para o céu, esperam que venha sobre as nuvens. Sim, eu reconheço que é sobre as nuvens que eu virei a visitar toda a humanidade, porque Deus perfeito criou justamente esses pássaros voadores, essas aeronaves fantásticas, para através delas eu percorrer a dimensão terrestre quando chegar a hora do Senhor. Bem, eu espero que compreenderam, aqueles que quiseram, o significado de dogma. Tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Bom, pessoal, então vamos à primeira pergunta, que é do Lucas Frederic, do Rio Grande do Sul. O senhor acha que todo tipo de pecado pode ser perdoado? Todos os pecados podem ser perdoados. Todos. Agora, há 2000 anos disse, exceto os pecados cometidos contra o Espírito Santo. Porque eu creio que atrás de tudo tem essa questão. O Espírito Santo, o pecado diretamente contra Deus. O Espírito Santo é o Espírito que não peca mais, que já está diretamente conectado permanentemente com Deus. Ou seja, o Espírito que não tem mais carne, que não reencarna. Então, por este motivo que o pecado cometido, que eu disse há 2000 anos, contra o Espírito Santo não é perdoado. Então, como saber quando alguém está pecando, blasfemando contra o Filho do Homem, ou contra o Espírito Santo, ou contra Deus? Uma vez que o Filho do Homem está cumprindo sua missão na Terra, há 2000 anos e agora. Então, quando o restante dos pecados são perdoados no sentido de que cada um, a lei de Deus é perfeita, e cada um passa por um processo de purgação evolutivo, e em passando pelo processo de purgação evolutivo, automaticamente
de acordo com as leis eternas do meu Pai, o pecado é anistiado. Espero que tenham compreendido, mas ele é perdoado sim. Por isso que eu sempre digo, a todos os ofensores deveis perdoar. Qualquer um que vos ofender, deveis perdoar. Só que o perdão não consiste em reatamento de relações. Perdoar sim, deve sempre perdoar. Assim também Deus perdoa. O Criador Supremo perdoa todos os vossos pecados, mas não vos tira o direito de passar por um processo de purificação que no plano terrestre profanamente se chama purgação. Tem toda a minha parte. Paulo Anderson de Goiânia. Henri, o senhor condena a prática da Umbanda, uma vez que a religião é praticada para a caridade e em favor do próximo? Isso, eu não condeno ninguém nem nada, porque as leis de meu Pai são perfeitas e eternas, e eu não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui nesse instante para responder perguntas que eu responderei na sequência. Aliás, já estou respondendo. Agora, quanto à condenação, o castigo em meu Pai, Senhor Deus, também não é Ele que castiga e que condena. Ele é tão perfeito que criou leis tão perfeitas que cada um, de acordo com o seu delito, vai expiar sim o pecado cometido por conta própria. Então, quanto a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, toda e qualquer seita ou instituição religiosa, mística, que tem sempre alguma coisa positiva sim, senão ninguém a seguir. Então, todas elas que se existem porque Deus permitiu. E até porque eu disse mesmo que no nome usariam, instituiriam religiões, eu disse que viriam em meu nome. Agora, não condeno os que estão lá praticando. Não condeno, eu compreendo que eles foram lá. Agora, condeno o sacrifício de animais, depois que eu mesmo em holocausto me entreguei para o Pai para resgatar os pecados da humanidade. Não cabe mais ficar sacrificando os animais em nome de Deus, em nome de religião. Não cabe. Inclusive o problema da poluição também, que eu já vi várias vezes certas seitas que despejam bicho, galinha, sei lá, no córrego, em lugares onde se fazem aquelas cerimoniais deles. Isso peca contra a lei da natureza, a lei da ecologia. Agora, a reunião deles em si só, os pensamentos deles, a comunhão de espírito, o pensamento, porque eu conheço muitas pessoas que frequentam Umbanda, que têm a melhor das intenções, que são pessoas de boa índole, honestas, assim como tem em todas as religiões. Só que elas não encontraram ainda a verdade. Como eu disse, eu reitero de novo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. O que eu quis dizer com isto? Não quer dizer que é obrigado a vir aqui, onde eu estou, ou vim me usar como uma estrada para passar por cima para ir ao Pai. Não. Eu quis dizer que tem que vir falar comigo, que tem que ler o que eu ensino, compreender as coisas que eu ensino, para poder entender os mistérios da lei divina e então conectar, reaproximar com o Pai, ou melhor, conscientizar-se da onipresença dele. Porque tu que estás me ouvindo pela primeira vez, qualquer um de vós pode ter dificuldade de conscientizar da presença do Senhor. Não, eu, pecador. Quantas vezes já tive numa casa, hoje em dia nem vou aceitar sentar na mesa com mais ninguém, porque eu sentar na mesa com uma pessoa, às vezes assim, para jantar, depois, se fosse o Filho de Deus, não estaria sentado na minha mesa, que eu sou um pecador. Mas que eu já não aceito mais esse tipo de convite. As pessoas não entendem que Deus é onipresente. Então, se Deus é onipresente, o pecador não está sem Deus. Deus vivifica cada partícula de vosso sangue e cada célula de vosso corpo. Nunca me canso de explicar de novo, porque sempre tem alguém que ainda não sabe da onipresença. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Como onipotente, ele pode tudo sim.
Só que como onipotente ele pode tudo sim, mas jamais violar as leis que ele mesmo estabeleceu, que seriam incongruência, ignorância, uma contradição. E como onisciente, ele sabe tudo sim, porque ele está em todos os lugares. Ele e o universo, o cosmos, são uma só coisa. Então cada um tira suas conclusões. Então as religiões, como Umbanda, qualquer religião, ele falou de Umbanda, qualquer religião, entende? Tenho muitos amigos, inclusive meu principal, meu fiel escudeiro do Rio de Janeiro, que Deus o tem em sua santa paz, Pio Varela, 35 anos na Umbanda. Quando me encontrou, ele era instrutor da Umbanda, que Deus o tem em sua santa paz. Daí um dia ele fez uma reunião no Rio de Janeiro com o chefe geral e disse: olha, eu quero trazer aqui meu pai. Ele disse, queria vir, ele falava que sempre estava falando Oxalá, que dizia que na linguagem deles era você. Daí conversa vai, conversa vem. Depois de 35 anos ele pediu para o chefe do terreiro lá, queria que eles fizessem um convite para eu vir. Daí o chefe do terreiro disse: não, primeiro eu quero conversar com o teu pai. Daí ele veio lá no condomínio Morada do Sol, onde eu estava hospedado, no Botafogo, acompanhado do Pio Varela, e conversou comigo um bom tempo. Falei com ele umas 2 horas. Daí eu pedi para ele, ao pai, uma bênção para ele. Já tinha uns 80 anos esse chefe supremo daquele núcleo da Umbanda no Rio de Janeiro. Daí eu pedi ao pai uma bênção para ele, ajoelhou, pediu a bênção, foi todo contente. E o Pio Varela estava, que sorriso de orelha a orelha, que ele pensou: agora meu pai, vou poder apresentá-lo a todos os meus irmãos que comungam comigo há 35 anos. Daí quando ele voltou a me apresentar de novo, o Pio Varela, disse para ele: meu filho, como é o teu chefe, o teu líder lá, ele já marcou o nosso encontro, que eu sabia que ele não ia marcar. Pai, estou decepcionado. Ele tem um vozeirão, Pio Varela, um homem que não precisava nem tocar tão bem quando ele chegava. Em 1,90 m, um africano parrudão, que foi meu fiel escudeiro até o último dia da vida dele. Então daí ele pegou e disse: pai, eu cheguei, fui lá na diretoria, entreguei minhas carteirinhas, tudo que eu tinha de 35 anos. Olha, agora, se você não quer, porque ele disse assim, o chefe disse assim: não dá, Pio, não dá, como é que nós vamos trazer o Henrique Cristo aqui, se nós trouxermos ele aqui e todos começam a ficar freneticamente falando quem ele é, daqui uma semana não vai vir ninguém mais aqui, vão querer ir lá onde ele está, vão querer segui-lo. Daí ele disse: então eu também não venho mais aqui, porque eu prefiro ficar com a verdade. Ele disse: se desse para mostrar ele aqui, não tem como mostrar ele aqui, não dá para ver ele. Dá para ver ele ainda? Dá para pegar bem de perto. Ele foi comigo a Belém do Pará, para a Fundação da SOS, enfim, veio muitas vezes a Curitiba, e sempre que eu estava no Rio de Janeiro, ele dizia, caminha comigo. Não, pai, ele dizia, quero ficar, eu caminhava atrás de mim. E eu dormia lá no favelão onde ele habitava, lá no São Cristóvão, e eu dizia: filho, vai dormir lá. Ele deitava numa cadeirona daquela de praia, no ar de fora da minha porta. Vai dormir com tua família lá embaixo. Eu estava no terraço. Não, pai, enquanto o pai estiver aqui, eu prefiro ficar aqui. Dormia na cadeirona ali. Lembrança sublime que eu tenho dele. Que Deus sempre o tenha. Que tenham todos a minha paz. Murilo de Brasília: quem o senhor acha que mais fez mal ao mundo, os bancos ou a religião? Os bancos e a religião é uma boa comparação, sim. Geralmente as religiões, geralmente as grandes religiões têm um banco, não é uma coisa só. E aquelas que não têm um banco queriam ter.
Sim, porque não tenho suficiente dinheiro para guardar no banco. Então, o banco e a religião tem tudo a ver, sim. Tem muitas coisas a ver. A religião geralmente nasce numa praça e o banco nasceu numa praça, onde os agiotas se encontravam, né, e faziam as negociações, né, no banco. E depois, por isso que o nome dele é banco, né? Mas quanto ao mal, depende. Quem até hoje nunca precisou de um banco? Então, o mal não é mal se os usuários são inteligentes e sabem fazer e usar para o bem. Então, no caso do banco, ele é uma necessidade na atual conjuntura mundial, uma necessidade. Tudo está ligado. Só que os donos dos bancos deviam ser menos vorazes, deviam cobrar um pouco menos, não ficar praticando a mesma agiotagem de outrora lá dentro. Entende? Né? Quer dizer mas eles são instituições necessárias para o funcionamento dos governos dos países, mormente num mundo onde tem hoje 7 bilhões, oficialmente 7 bilhões de pessoas. Pensou como é que se faria? O banco e dinheiro tem tudo a ver. Hoje em dia ninguém mais pode viver sem dinheiro. Dinheiro de plástico, dinheiro eletrônico, mania. Porque como é que iriam fazer? Antigamente, lá atrás, bem lá atrás, segundo me consta a história, estudo de antropologia, etc., que lá atrás o homem, tu criava galinha, né? E o outro lá trabalhava na mãe terra, fazia da argila o tijolo. Daí tu levava umas quantas galinhas lá para ele, dava algum tijolo para construir tua casa. Coisa assim. Já pensou como era complicado? Daí, segundo nos conta a história, Deus inspirou os fenícios para que criassem uma facilitação através da moeda, né? E aí foi por diante. O problema todo que sempre, quando o homem envereda pelo caminho do satanismo, quando o homem obedece o maligno que sempre existe, que faz parte da criação divina, o demônio também, para a purgação de cada pessoa, e daí sempre complica tudo. A ambição é um saco sem fundo. E o humilde de ontem, a vítima do usuário, do usureiro, como é que se chama? A agiota de ontem, a vítima do agiota de ontem, se possível será amanhã o agiota. Porque ninguém desce mais baixo do que aquilo que há de mais baixo em cada um de vós, assim como ninguém pode subir mais alto do que aquilo que há de mais alto em cada um de vós. Eu cansei de ver na minha longa caminhada sobre a terra pessoas que outrora foram escravos e se tornaram senhores. Porque quem pensa que a escravatura terminou, não, só mudou o método, modus operandi. A escravatura continua existindo até hoje em todos os âmbitos da sociedade humana, só que mudaram, modernizaram, adaptaram. Entende? Então, portanto, religião, que se não é um equívoco, agora falo da religião, quando não é um equívoco, é um embuste, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Se Ele é onipresente, como eu acabei de falar ainda há pouco, que Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Logo, tu não pode fugir de Deus nem na hora de cometer um delito. Então, por que precisas de religião para te religar com Ele? Daí dizia o Willer, eu não sou religioso, eu sou filósofo da liberdade consciencial. A instituição SOST consiste na formalização do reino de Deus na terra, sediada aqui na capital do Brasil, a Nova Jerusalém, prevista no Apocalipse 21. Então, religião, isso aqui na casa do Senhor é uma escola mística onde eu ensino da parte do meu pai a liberdade consciencial. Eu já disse a Renan Milano, conhecereis a verdade vos tornará livres. Tem muita gente que tem medo da verdade, então aí fica patinando,
fica rastejando atrás do cabrito, atrás do falso profeta. Tem que pensar muito, buscar no Pai, tudo no Pai. Eu já há 2000 anos falei para orar no quarto com a porta fechada. Veja bem que já há 2000 anos eu não quis saber de religião. Por isso que me crucificaram. Então, assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste em segredo ele vê o que você passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Agora tem um detalhe. O Iri fala sempre a mesma coisa. Tem um defunto lá do sul que diz que o Iri sempre, sim, eu sou obrigado a falar sempre a mesma coisa. Porque enquanto que eu vejo que as pessoas não estão livres, enquanto que eu vejo que existem pessoas encabrestadas e encabrestadores, eu tenho que fazer lembrar e encabrestar em meu nome, usando meu nome antigo, obsoleto Jesus, porque Jesus é meu nome antigo, obsoleto para encabrestar. Então eu tenho que lembrar sempre de novo que eu ensinei a orar no quarto com a porta fechada. Eu ensinei. Então eu tenho que explicar de novo, até que eu não vejo mais ninguém rastejando atrás de falso profeta, até que eu não vejo mais ninguém rastejando atrás de estátua, nada, que eu vejo só orando no quarto com a porta fechada, porque a notícia chega para mim que as mídias falem, olha, a humanidade apenas, isso é utópico, né? Mas eu tenho direito e obrigação de falar, que as mídias falem, olha, agora as pessoas aprenderam. O Cristo ensinou, eles aprenderam, ele voltou para ensinar, aprenderam que o lugar de orar é no quarto com a porta fechada. Pronto. Aí então eu não falo mais. Daí eu não vou mais ter que martelar nessa tecla. Teve um indivíduo lá no sul, jornalista, que ele tinha o costume de blasfemar, xingar e dizer, o Iri fala sempre a mesma coisa. Ele morreu, teve uma morte terrível, morreu como um mendigo, lá em Joinville. Independendo, teve um castigo muito grande. O nome dele era Ari Soares. Podem pesquisar na internet, ver como é que ele tem. E ele falou muito mal, sempre quando ele aparecia em público, dizia que eu só falo a mesma coisa. Mas como que eu vou mudar meu discurso para ser contraditório, como apanhar esse tempo aquele Feliciano aí? Não posso. Eu tenho que falar sempre a verdade. Doa a quem doer. Tenham todos a minha paz. Jaime de Criciúma. Deus nos revela o caminho que devemos seguir através de metáforas e sincronicidades nas nossas vidas. Esta é uma afirmação correta? Como saber se estou percorrendo o caminho que realmente Deus nos traçou? A afirmação está corretíssima. Vem de encontro com o que eu acabei de falar. Então te conecta com Ele, estabelece a simbiose com Ele. Só faltou tu dizer que reza no quarto com a porta fechada. É como eu ensinei, como está em Mateus 6, versículo 6. Mas se não sabe, pode ver lá que está escrito que eu deixei isso. É incrível, volta a martelar nessa tecla, lembrando que aqueles todos que usam meu nome obsoleto, antigo e obsoleto Jesus, que pregam que tem que congregar, que tem que ir na igreja e tal, eles usam a Bíblia. E se eles pudessem, eles arrancariam essa página da Bíblia. Porque essa página contradiz com todo o lucro que eles amealham ilicitamente, chantageando o dízimo do salário do povo, que nesse item da Bíblia, Mateus 6, versículo 6, não fala que alguém deve sucumbir ou levar o chantagista do dízimo para dentro do quarto. Por acaso eu falei que tem que levar ele junto? A tiracola? Não. Falei, tu quando orares, entra no quarto, fechada a porta, ora teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa. Então, quer dizer, eu não mandei levar a tiracolo o chantagista. Então, há que se meditar. Então, você está certo, meu filho. Onde ele é mesmo? Criciúma. Criciúma, terra do carvão. Então, está certo. Invoca o Pai no quarto, com a porta fechada. E se não puder estar no quarto, está viajando, então, onde puderes, até dentro do avião, você pode ir lá no banheiro para não tocar trombeta na hora de orar. E pode orar, e até mesmo deitado na poltrona, discretamente, invoca o Pai e faz uma curta oração. Se não quiser fazer uma oração longa, para não chamar a atenção dos vizinhos, só apenas diz assim: ó Senhor, doravante além de adorar a Ti só, Te amarei antes de tudo. Pronto. Ó Pai Santo, protege-me, ilumina-me. Se não dá para orar o Pai Nosso, uma oração longa, mas é um contato que tu tens com Ele. Cada vez que tu encontra com alguém ou algum lugar que tu te sente mal e não tens tempo de ir lá no quarto orar para o Pai, tu invoca-o humildemente e dizes isso discretamente, assim, ninguém vê, tu faz, ó Senhor,
doravante, além de adorar a Ti só, Senhor, Te amarei ante tudo. Uma coisa só assim, curtinho. E daí o Senhor vê. Tu te conecta com Ele e corta de tua área energética qualquer energia negativa, qualquer coisa, às vezes uma palavra, uma coisa que tu escutaste que te fez mal, é anulado quando invoca o Senhor sinceramente, humildemente e honestamente. Tenho toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Diego dos Santos Teixeira, de Belém, Pará. Quando visitarás Belém de novo? Olha, parece que está adivinhando. Estou pretendendo, se for mandar o Pai, se o Pai não mandar o contrário, visitar Belém esse ano. Sim. Se for mandar o Pai, se te há dado a saber o dia e a hora. Não posso falar agora, que ainda não está bem acertado. Mas sim, se for a vontade do Pai, pretende sim rever o berço da formalização do reino de Deus na terra. Tenho todos a minha paz. Falei muito baixo, será que deu para escutar? Deu para escutar. Não, vai. Tadeu de Osasco, São Paulo. Jesus Cristo teve um objetivo que já era promessa desde o princípio para morrer a favor da humanidade. E o seu objetivo qual é? Interessante. Viver a favor da humanidade. Meu objetivo não é o objetivo, a minha missão é ensinar a humanidade o caminho da vida eterna. É ensinar a humanidade que eu não morri, pela humanidade, eu apenas desencarnei, mas não morri. E eu disse que voltaria. Claro que existem muitas almas penadas que ficam com muita raiva, com muito ódio quando eu falo isso, mas eu disse que voltaria e voltei. E eu disse que quando voltasse, o mundo estaria do jeito que está. Eu disse, está lá na Bíblia, quem quiser pode ler tudo que eu falei lá. Então logo a minha missão agora é preparar os filhos de Deus, aqueles que querem estabelecer uma simbiose com o Pai, para que passem essa transição, que atravesse o período da explosão nuclear, que atravesse todas essas vicissitudes, todas essas horrorosas situações em todos os continentes, incólume, que eles consigam atravessar, porque você pode estar no pior lugar do mundo, pode estar vivendo no maior flagelo do mundo, se tu estiver conectado com o Pai, Ele sempre te dará um alento, sempre te protegerá, sempre te dará um motivo para ir adiante. Por isto que Ele me fez passar, nesses 45 anos de vida pública, por uma imensidão de tempestade, atravessei uma tempestade enorme concernente à reprovação prevista em Lucas 17, versículo 25, que eu seria reprovado pela minha geração, né? Então eu passei por tudo isso para poder compreender que quando se tem o Senhor, está tudo ok. Nos momentos mais tristes que eu vivi na minha caminhada sobre a terra, eu me confortei no Senhor. Certa feita eu estava na frente do Hotel Regente em Madrid, olhando um instante à rua, quando apareceu um pastor, um professor que se diz pastor, acompanhado de um encabrestado com uma viola no braço, um violão, e chegaram, e o violeiro perguntou para mim quem eu era. Quando eu disse, o pastor ficou desesperado, me blasfemou, me xingou. E eu não tinha, lá em Madrid, tinha recém-chegado, não tinha uma relação com ninguém ainda. Eu fui para o alojamento, me ajoelhei diante do Senhor. Ele disse, olhe bem, me mostrou nada. Sabe, no hotel, geralmente tem um livrinho dos Gildeões, esses livrinhos que os Gildeões colocaram lá na cabeceira dos hotéis, hospitais e sanatórios,
para que a pessoa, se quisesse, podia ter contato com a minha palavra, com as coisas que eu falei daquele lado. Daí ele me mandou, eu abri e deparei lá Lucas 17, versículo 25 a 35, onde eu vi que estava se cumprindo ali de novo o que estava previsto. Então eu atravessei, cara, quando eu fui expulso da Inglaterra, só em Paris fui numa só noite 3 vezes detido. E ironicamente foi depois a França, o primeiro país do mundo a dizer sem chacota: le Cristo est revenu sur la terre. Num domingo de noite, e daí tudo mudou a minha vida lá, onde eu vivi durante 9 meses. Então eu estou dando um exemplo que eu atravessei por cada tempestade. Quando cheguei no México, de cara, assim que eu desembarquei no aeroporto, já me levaram para uma salinha em particular, já quiseram revistar-me fisicamente, e já me disseram que não pode andar no México com uma vestimenta assim. Daí eu disse: eu não tenho outra, essa é a minha única vestimenta. Daí eles foram obrigados a deixar eu falar ao povo no México, na praça, no quiosque da Alameda e tudo. Onde eu percorri vários estados: Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Cuernavaca, todos lugares onde eu inclusive fiz um jejum em Teotihuacan de 9 dias. Mas no início sempre assim, sempre os obstáculos, sempre as parcelas humanas se movimentando contra mim. E lá em Monterrey eu estava no Hotel Rio, em Monterrey. Por acaso está no Hotel Rio, né? Saudade do Brasil? Por que não? O nome do hotel era Rio. E daí está passando, de repente, tinha 2 indivíduos estacionados assim, em pé, perto da portaria, que um perguntou para mim: por que você se veste assim? Daí, antes que eu respondesse, o outro falou, né, fanaticamente: porque ele quer parecer com alguém que nós amamos. Eu não quero parecer com ninguém, eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Daí já veio gente lá me xingar porque eu estava maltratando o hóspede dele, etc. Então eu passei por todas essas coisas. Fui em Thionville, quando fui oficialmente na França, oficialmente declarada apátrida, durante uma tarde inteira, dentro da chefatura de polícia, lá se chama comissariato. Vinha lá, que me pegaram dentro do trem, quando eu vinha de Luxemburgo para Paris, retornando, me pegaram e dizia assim: padre pátria, riam de tudo, padre pátria, não tem pátria. Foi onde fui oficialmente declarado a pátria, durante uma tarde inteira, sabatinado. Depois o restante, quem quiser, que vai ler na internet, em .org.br, onde tem minha história completa. Mas eu estou explicando, né, que todos aqueles que querem sobrepujar todas as vicissitudes, todas as coisas, por mais horrorosas que sejam, eu não falei das coisas horrorosas que eu passei, falei, mas levemente. Então só se refugie no Senhor. Lembre que Ele é onipresente. Invoca-o mentalmente, se estiver em público. Pensa nele na hora da dificuldade, que imediatamente vai ter um retorno. Ele te dará o conforto, te dará segurança, te iluminará, e tu conseguirás andar ereto adiante. Tem todos a minha paz. Ana Lúcia de São Paulo: será que é da vontade do nosso Pai que voltes a pregar em São Paulo? Bem, eu falei muitas vezes em São Paulo, lá na Praça da Sé, né? Tem até fotos de lá. E muitas vezes, creio que na capital do Brasil, onde eu falei mais vezes na televisão, foi São Paulo. Quando me deixaram falar, claro, às vezes me convidavam, não deixavam falar. Mas falei. E em que pese todas as dificuldades que encontrei, eu amo o povo paulista, que me recebeu sempre. Os filhos de Deus sempre vêm. Então é claro que lá também tem, como em todos os lugares, escorpiões, serpentes, lacraias, todo tipo de bicho que integram o zoológico, no que consiste o mundo contemporâneo.
Então, claro que se for a vontade do Pai, e até no teatro já preguei lá em São Paulo, mais que uma vez. Então, quando eu vontade do Pai, fui no Silvio Santos, esses tempos, o que pude falei. Nem tudo foi para o ar, que é claro, eles editam, é normal. E também recentemente estive lá, passando por uma sabatina no programa do Raul Gil, que por enquanto não foi para o ar. Um programa chamado Elas Querem Saber. Ou mulheres inteligentes fizeram aquela pergunta, por isso talvez está demorando para ir para o ar, né, meus filhos? Mas na hora certa, se for a vontade do Pai, vai para o ar. Sim, porque eu respondo sem trave na língua. Qualquer pergunta me fazem, daí nem sempre é verdade e aceita por todos, né? Mas enfim, respondendo a pergunta, como é o nome dela? É Ana Lúcia. De São Paulo. Então, Ana Lúcia, se for a vontade do Pai, ele há de te inspirar, inclusive saber, até te dar a saber quando eu estou lá, ok? Tenham todos a minha paz. Charles de São Paulo. Henri, quem foi Salomão e por que dizem que os judeus são seus descendentes? Quem foi Salomão? Bom, independente do que diz a Bíblia ou não, eu sei que Salomão foi, conforme a Bíblia diz, descendente de Davi, certo? E daí então, inclusive, do ponto de vista social, do ponto de vista das leis sociais, ele seria um filho bastardo. Mas como Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas, Deus ungiu para ele ser o herdeiro do trono de Davi. Agora, porque dizem que os judeus são meus descendentes, é isso? Descendente do Salomão. Ah, descendente do Salomão? Não, não são descendentes do Salomão, né? E, afinal de contas, o Salomão foi um filho de Davi. Então, se dissessem que os judeus são descendentes de Davi, daí até tem mais sentido, porque Davi era a reencarnação de Abraão, etc, etc, etc. Entende? Mas então assim, quem quiser entender, entenda, e ninguém é obrigado a crer. Mas Salomão foi um dos filhos de Davi, conforme a própria Bíblia diz, né? Eu não sei, não entendi bem a pergunta. Deus são os filhos do Jacó, que teve lá perto de Isaías. Sim, é isso que eu estou falando. Eu creio que essa pergunta não está bem, né? Mas de qualquer maneira, né? No final de contas, todos, não precisam ser circuncidados, todos são, quando têm consciência de Deus, filhos de Deus. Porque filhos de Deus, todos são e podem ser, só que o problema é todo estar na consciência, entende? Por exemplo, os seres rastejando, os quadrúpedes, e não tem consciência de Deus, então logo ele não pode se autodenominar, não podem dizer-se filho de Deus. Agora, todos aqueles que raciocinam e têm consciência de Deus e buscam viver dentro da lei de Deus, porque filho de Deus todos são, só que o problema todo está na consciência. Entenderam isso? É uma questão de consciência. Ter consciência, porque no final, tirando a biologia, a paternidade de Deus é metafísica, é espiritual. Que Deus é o Criador Supremo, é o macrocosmos, falando numa linguagem, digamos, mais atual, e os filhos são partículas do macrocosmos, microcosmos. Então, todos que são animados pelo sopro divino e têm consciência de Deus são filhos de Deus, porque a filiação, a paternidade de Deus vem junto com a conscientização, para quem quiser dar crédito ao Filho do Homem. Entende? E cada um vai pensar o que quiser. Não, o que é isso? Aquele negro lá não é meu irmão, ele não é filho de Deus. Não, todos são filhos de Deus. Japonês, chinês, desde que tomem consciência, porque é uma questão de conscientização. Eu vou citar um exemplo, já me fizeram essa pergunta, já que me fizeram, para entender melhor. Façamos de conta que tu és herdeiro de uma fortuna muito grande. Tu tens direito de ir pleitear na justiça a tua fortuna, que teu genitor deixou uma herança, só que tu não sabes nem sequer que tu eras filho do teu genitor, e tem aquela fortuna. Então, enquanto que tu não sabes que tu tens aquela fortuna, tu não vai reivindicar,
e consequentemente não vais poder usufruir. Mas a hora que tu fica sabendo, tu tens aquela fortuna, tu reivindica usando as leis terrestres. Isso aqui eu estou propondo uma parábola, e daí tu vais poder usufruir daquela fortuna. Daí tu também és herdeiro daquele milionário que deixou a fortuna. Enquanto que tu não toma consciência, só os que têm consciência que podem usufruir. Assim também é o caso de Deus. Enquanto uma pessoa não tem consciência de Deus, de que é filho de Deus, que Ele é o Criador, etc. Consciência da global condição de Deus. Consciência da ordenação cosmológica das leis de Deus. Ele fica naufragando, fica rastejando, fica pisoteado, porque ele próprio não buscou saber quem ele é. Para isso que o Pai manda-me aqui sempre, para eu de novo explicar, e é por este motivo que há 2000 anos eu disse: bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Pobres de espírito são esses que não sabem que são ricos. A cabeça deles tem espaço para a luz, tem espaço para ensinamento. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Quem tem o coração puro pode ver Deus até dentro de si. Mas tem que ter a pureza, cultivar a pureza do coração, por mais que todos são pecadores, mas tem que ter aquela veia metafísica reservada, que aquela veia ali concerne somente as coisas de Deus. Tem que ter aquele espaço ali dentro garantido, não entregar tudo para as trevas. Deixa um espaçozinho para Deus, ali naquele espaço Deus vai derramar luz, e aí então sereis os herdeiros do reino dos céus. Foi o que eu tentei dizer há 2000 anos. Inclusive, bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Quem pode ser o pacificador senão alguém que ensina a lei de Deus? A lei, e não os dogmas inventados contra a lei de Deus. A lei de Deus. Então estarás pacificando assim, que quanto mais tu vais ensinando a lei de Deus, enquanto mais alguém vai aprendendo, esse alguém vai tomando consciência de que para manter a herança de Deus não pode violar a lei, que automaticamente, cosmologicamente deserdado qualquer um que começa a violar obstinada e conscientemente a lei. Que se viola a lei por ignorância, aí tem direito ao perdão. Agora, se viola obstinadamente, por teimosia, por querer desafiar o infinito, então fica refém das malhas da lei. Tem todos a minha paz. Jaime Amorim, de Santa Catarina. Gostaria de saber sobre se realmente a lei da atração ensinada nos livros como O Segredo funciona. As leis de Deus estão coligadas com as leis do universo, como muitos autores dizem, ou simplesmente tudo é fruto do acaso? Não existe acaso. Não existe. Nada acontece por acaso. Nada. Eu sou testemunha disso, eu vivi, peregrinei sobre a terra. Às vezes tem coisas que tu não imaginas e acontecem. Exemplo, eu vim muitas vezes a Brasília. Em 1980 o Senhor disse que quando instituí na terra o reino dele, a primeira vez que eu vim aqui foi em 80, em fevereiro de 80, eu teria que transferir a sede para Brasília. Preste atenção para ver que não tem acaso. Muito bem, eu escutei lá no Hotel das Américas, lá no centro, e eu gravei no céu. Daí, quando eu estabeleci o reino de Deus na terra, formalizado pela SOS, que aliás foi uma grande batalha para passar pelos trâmites terrenais, né? Ninguém queria saber que reino de Deus, não é uma igreja do reino, é o reino de Deus. Formalizado pela SOS, cumprida a promessa, feita 2000 anos, tudo isso. Foi uma encrenca para conseguir, mas consegui, porque o Senhor quis. Daí depois tive que esperar pacientemente 24 anos lá na capital do Paraná, porque escolhida pelo Senhor por ser a cidade, a capital mais alta do Brasil, depois da capital federal.
Tem o mistério dele, metafísico. Daí, quando eu passei alguns anos vindo aqui observando onde é que seria a casa do Senhor. Onde é que seria? Procurando, visitando N local, vendo pela internet, já daí nos últimos 5 anos podia ver pela internet, tudo, as coisas, até que chegou, desembocou aqui onde eu estou. Quando eu estava lendo um livro aqui onde eu estou, fazia uma semana que eu ganhei de presente esse livro, estava lendo. Ali no livro que eu estava lendo, intitulado Judeus e Dinheiro, um livro grosso, lá estava o nome, no livro estava o nome do homem que construiu esse lugar aqui. No livro, que falava de milhares de anos, estava o nome dele. É impressionante, isso não é coincidência. Daí eu compreendi porque demorei tanto para chegar aqui. Que era há 2 anos, está lá escrito que Melquisedeque, há milhares de anos, Melquisedeque, que foi o fundador de Jerusalém. Olha só, lá em Jerusalém, a cidade da paz, não está escrito no livro. Pudesse lembrar o nome do livro, como é que é mesmo? Deus e o Dinheiro, coisa assim? Não, os Judeus e o Dinheiro. Tem mais um nome junto. Mas depois, se alguém quiser, pede, tem tudo isso. Você pode até dar grifar a página onde está o nome do homem. Daí, para ver que isso que eu estou falando mostra uma prova grande de coincidência, não existe. Daí, quando eu vim aqui, todos os trâmites para legalizar e tudo, a diretoria da SOST, aí eu estava lendo o livro e chegou nessa página, que eu tinha sabido que o nome do homem que vendeu isso aqui, olha só, era Jair Negri. Melquisedeque Negri. Olha, e Melquisedeque não está no livro. Olha a coincidência. Não existe coincidência. Aí eu digo, puxa, aí quando ele veio na minha presença, que ele vendeu esse lugar aqui contrariado, ele não queria sair daqui, coisa e tal. Eu disse, olha meu filho, tu tivesse essa missão, que Deus o tenha, já desencarnou agora. Missão de construir o local onde seria sediado o reino de Deus. Vejam bem, se eu procurasse por ele, não ia encontrar. Se eu soubesse, nem eu sabia que tinha que ser uma pessoa que tinha essa história. Isso é tão chocante isso que eu estou falando, que é capaz que poucos podem compreender. Mas se alguém quiser, eu vou extrair a página do livro com o título, para aqueles que quiserem, manda por internet, né? Você manda, não manda? Se alguém quiser, pronto. Só para ver que é. E também mostrar que está no Estatuto da SOST, que a sede, desde a fundação em 82, teria que ser transferida para Brasília. Olha só, que eu só podia transferir para Brasília depois que as autoridades constituídas reconhecessem que meu nome é inscrito oficialmente. Que é um processo de falsidade ideológica que se arrastou 15 anos na Justiça Federal. Aí depois que o senhor inspirou, são as provas, e para mostrar a legalidade, a autenticidade do meu nome, que senão eu podia até desistir se não fosse esse o meu nome, não é verdade? Abdicaria, não, mas não, eu tive que ficar nos limites do território nacional, ainda como apátrida, até que as autoridades reconheceram que eu tenho o direito sim de usar o meu nome, que custou o preço do sangue. E Cristo é a minha condição. Tenho toda a minha parte. Rodrigo Stucchini, de Taubaté. O que você acha sobre as pessoas que dizem ser Jesus, mas não são? Existem muitas. Eu profetizei sobre isso. Disse assim, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. Então eles vieram em meu nome antigo, mas uns que não, um está no caso, no Japão, que se diz Cristo, Jesus, enfim. Outro morreu assassinado lá no Texas, David Christ. Outro se suicidou aqui na Guaiana. Meu pai disse que todo aquele que ousar personificar o filho dele terá um fim trágico. Todo aquele. Porque, por isso, é nisso a diferença do Filho do Homem. Ele diz que todo aquele, eu fazem mais de 30 anos que eu digo em 2 continentes quem sou. E ele diz que todo aquele que ousa aqui, com essas coisas não se brinca, disse o Senhor. Bem, mais uma pergunta, depois vou pedir ao Pai. Tomás Carvajal, de Itaúna, Minas Gerais.
Por que razão os espíritos encarnam pela primeira vez, contraem a dívida karmática e depois reencarnam novamente para saldar essa dívida? Por que Deus não criou os espíritos já perfeitos? Porque daí eles não poderiam conhecer o caminho da perfeição. Porque eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar de novo um exemplo sobre isso. Se uma pessoa nascesse já sabendo de tudo, seria um purgante, né? Além de uma almofada, um purgante, que ela já sabe de tudo e todo mundo já sabendo de tudo. Qual é o que haveria? Coisa mais sem graça. Uma coisa sem graça. Uma pessoa tem que nascer, passar pelo processo. É a mesma coisa que um gênio, entre aspas, né? Que não precisa ir para a faculdade. Ele nasce já sabendo tudo, ele vai lá e lá de dentro dos professores, ele sabe tudo. Não, tem que passar por um processo. É claro que tem alguns que têm uma inspiração maior que os outros, mas ninguém pode saber tudo, porque só, inclusive aí seriam todos os deuses, né? Porque só ele sabe tudo. Ele é o único, onisciente, onipotente, onipresente. Então, uma pergunta bonita, tá muito bem feita, só que, né, a resposta é óbvia, né? Então, repita a pergunta, vai. Por que razão os espíritos encarnam pela primeira vez, contraem a dívida karmática e depois reencarnam novamente para saldar essa dívida? Por que Deus não criou os espíritos já perfeitos? Justamente, primeira vez, tá. Então eu já respondi no final, mas no início, quando ele contrai a dívida, né, ele está fazendo o caminho da evolução. Ele, em vez dele, ele é ignorante, ele não sabe que não pode comer, por exemplo, alguma coisa que dá diarreia, né? Daí ele tem que comer, daí dá diarreia, ele aprende que dá diarreia, não come mais aquilo assim, e ele sabe que não pode, e aí por diante, eu não lembrei agora nem. Aprende que não pode colocar a mão na chapa. Isso, aprende que não pode botar a mão na chapa quente, daí queima, ele aprova, queimou. Então já também não pode, assim vai aprendendo, para depois, na tradição oral, ensinar os descendentes dele, etc. E daí todos aprendem, alguns vão teimar em botar a mão na chapa quente. Existem pessoas, eu sei de pessoas que viram uma pessoa cair num buraco e vai conferir, não, mas eu sou polivalente, eu vou lá e não caio, mas ela cai também, né? Então é isso, meus filhos, é o seguinte, amanhã, outro dia, sábado de novo, vou pedir ao Pai a bênção, as perguntas que não devo responder hoje, porque nós estamos ainda à mercê do limite da antena. Satélite. Então eu vou pedir ao Pai a bênção. Antes vou lembrar de novo que na luz do meu Pai, Senhor de Deus, que eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora, os que estão chegando, qualquer filho de Deus que estiver aí pela primeira vez me vendo e quiser participar da bênção, precisar da bênção, põe a mão assim, o Senhor os abençoará sobejamente. E os da confraria dos beneméritos, não preciso nem dizer que já sabem que põe a mão assim. E olhos bem abertos, que os olhos são a janela do Espírito. Quando alguém fecha os olhos, fica nas trevas. Os olhos devem ser abertos tanto na hora de orar, como na hora da bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, doce justiça, que Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, Henrique Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado!